Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre como parar de viver uma relação que já terminou. Quem aqui já não passou por isso, né? Muito comum. Você pode sair de uma relação e ainda assim a relação não sair de você. A pessoa já não está mais presente na sua rotina, mas as conversas elas continuam acontecendo aqui na sua cabeça, mas elas não acontecem como aconteciam antes. Os planos que vocês tinham foram interrompidos. Talvez você nem, talvez vocês nem se encontrem mais. Talvez você tenha bloqueado essa pessoa aí nas redes sociais e já tenha falado para todo mundo, os seus amigos, que tudo acabou. Mas aí dentro de você, alguma coisa continua acontecendo. Você ainda imagina o que poderia ter feito de outra forma. Então, ali, quando você deita no travesseiro, você fala: ai, mas será que se eu tivesse feito de um jeito diferente, se eu tivesse me comportado de um jeito diferente, agido diferente, será que não seria, eu não teria um outro resultado? Aí você se pergunta: gente, mas por que que eu ainda lembro? Será que essa pessoa lembra de mim? Ainda olhando uma mensagem que racionalmente você sabe que talvez nunca chegue. Você segue trabalhando, segue cuidando da casa, segue encontrando as pessoas, segue sorrindo em fotografia, segue dizendo que está tudo bem, mas basta uma música, uma fotografia, uma data, um lugar, você volte emocionalmente àquele instante, àquela história. Às vezes você tem uma notícia de uma pessoa, né? Você tem a notícia dele, e aí você fica repensando, pensando e fala: ai meu Deus, eu achei que isso tinha terminado. E não, cá estou eu. Sejam bem-vindos, viu? E aí você pensa: meu Deus, Babiane, mas eu achava que eu tinha esquecido. E aí é sobre isso. Esse sentimento que fica preso aí que eu quero falar com você hoje. Por quê? Eu quero falar com você sobre como parar de viver emocionalmente dentro de uma relação que já terminou na realidade. Porque existe muitas vezes uma diferença muito importante entre o término de uma relação e o encerramento emocional dessa relação. Porque às vezes você termina com a pessoa, mas passa um tempo e você fala: meu Deus, parece que eu ainda gosto dela, eu sinto que eu ainda penso nessa pessoa. E esse encerramento emocional, ele acaba demandando um pouco mais de você, porque é um processo. E enquanto você não domina esse processo, não compreende essa diferença, pode passar meses ou até anos tentando esquecer uma pessoa, e sem perceber, você vai mantendo essa história dentro de você e vai meio que empurrando ali com a barriga, né, como a gente diz. Então, nessa live aqui, eu quero mostrar para você 3 atitudes que parecem ajudar você a seguir em frente, mas que podem prolongar ainda mais esse vínculo emocional. Eu também quero mostrar para você hoje por onde começa um processo de verdadeira libertação desse antigo relacionamento. E aqui eu não quero falar assim: isso aqui você vai aprender para apagar o que aconteceu, para negar o que você sentiu e existiu. Não é isso que eu me proponho aqui. Mas é para que essa história ela deixe de comandar o seu presente. Então, permaneça comigo até o final, porque eu também vou deixar uma reflexão prática para você identificar o que já terminou fora e ainda continua acontecendo aí dentro de você. Sejam bem-vindos, tá? Yasmin, Messias, Pretinha, Lu, né, que tá aqui, sejam bem-vindos. Então, para quem está chegando agora, né, nessa live, eu me chamo Babiane Paiva e há 6 anos eu atuo com terapêuticas, mas desde os meus 16 anos de idade eu estudo desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal, muito relacionado ali a tentar perceber as dores da alma humana mesmo, porque as pessoas se angustiam, porque as situações doem tanto em algumas pessoas. E a minha propriedade de fala aqui não é só dos estudos e do meu trabalho, mas também de experiência própria. Eu também vivi esse conflito de saber que precisava seguir em frente, enquanto emocionalmente eu ainda estava presa numa relação que já tinha terminado há muito tempo. E por isso que eu falo aqui não só como profissional, mas também como mulher que conhece bem, da parte de dentro ali, o que acontece. E foi justamente por conhecer esse conflito tão de perto que eu comecei a perceber algo muito importante.
uma relação que pode terminar na vida real, mas continuar acontecendo ali todos os dias dentro de nós. Então, antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. No dia 20 de agosto, eu vou realizar um evento que se chama Coração Livre. Nesse evento, que é criado para mulheres, tá bem? Eu vou conversar com você sobre as histórias que já terminaram, mas que você sente que ainda dentro de você não saiu do seu coração. E lá nós vamos aprofundar um pouco mais esses processos e conversar sobre o que mantém as mulheres, né, e você presa emocionalmente nesse ciclo. E a razão pelo qual você compreendeu que precisa seguir em frente. Então as inscrições já estão abertas, o evento é gratuito. No final dessa live aqui eu vou deixar o link para que vocês se inscrevam. Mas eu quero muito que vocês estejam aqui para que entendam hoje, né, que é o tema da live, de como que a gente pode, muitas vezes, parar de viver uma relação que já não existe mais no nosso coração. E aí, que lindo, sejam bem-vindos, viu, gente? Continuem aqui que nós vamos conversar bastante. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem ir mandando aí, que dentro do possível eu sempre vou respondendo aqui. Eu paro um pouquinho para que a gente consiga conversar melhor. Então, o que significa continuar vivendo uma relação que terminou? Isso não significa necessariamente que você vai continuar encontrando com essa pessoa. Não significa que você deseja conscientemente retornar a essa relação. E em muitos casos, nem existe mais contato, não é mesmo? Porque às vezes você se esforça ali para não manter contato, mas ainda assim, aquela relação tá ali dentro. E ela continua acontecendo ali quando você cria conversas imaginárias. Você se pega aí muitas vezes conversando no seu pensamento com uma pessoa que você já sabe que foi embora, com aquele ex. Você fica imaginando como se vocês estivessem juntos de novo e falar, ai meu Deus, se eu encontrar com ele na rua, se eu ligar para ele novamente, essas conversas imaginárias, elas continuam acontecendo. Você imagina ele te pedindo desculpas? Constrói mentalmente conversas na qual finalmente você consegue dizer tudo que estava gravado? Você se pega nessa situação? Ou aquela relação continua acontecendo quando você organiza parte das suas escolhas pensando na reação dele? Então eu vou escolher essa roupa, eu vou escolher ir para aquele determinado lugar ou conversar com esse determinado amigo, já pensando como que ele reagiria. Você conquista alguma coisa já querendo que ele soubesse que você está conquistando aquilo? Muda alguma coisa em você, mesmo sem admitir, mas deseja que ele perceba aquilo que ele perdeu? Você viaja, mas uma parte de você imagina que, e se ele estivesse aqui presente? Você vive uma experiência bonita, mas pensa, com aquela pessoa, como que ele reagiria se soubesse que eu estou vivendo isso aqui? Perceba que nesses momentos você está vivendo o presente, mas ainda existe alguém ali no passado participando emocionalmente das suas experiências. Então, essa relação, ela também continua quando a sua estabilidade emocional, ela depende dele. Então, se ele não aparece, você sente que foi esquecida. Se ele aparece, você interpreta como uma possibilidade. Se ele visualiza alguma coisa, você acaba compreendendo ou tentando entender vários significados. Se ele não visualiza uma mensagem que você mandou, você sente como se tivesse sido rejeitado novamente. Se ele publica uma fotografia, você procura os sinais. Com quem ele está? Quem tirou essa fotografia? Por que publicou justamente agora? Não é assim? As perguntas, os pensamentos? Será que ele queria que eu visse? Ele postou só para eu ver, eu tenho certeza. Será o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ele está tentando chamar a minha atenção? Perceba que quanto uma única publicação pode abrir dezenas de perguntas dentro de você, e muitas vezes nenhuma dessas perguntas pode ser respondida. E mesmo assim, você passa horas e horas tentando descobrir. Você revisa a história, recorda as conversas, lembra dos momentos bons que vocês tiveram juntos, pensa no que poderia ter feito diferente, imagina se em outro momento da vida a relação poderia ter funcionado. Essa é uma maneira de continuar emocionalmente dentro de uma relação. Você não está vivendo com aquela pessoa de forma concreta, mas vivendo possibilidades, perguntas, lembranças, expectativas.
negativas ligadas a ela. E aí, às vezes, chega no final do dia, você percebe que tá com a energia super exausta, vai consumindo a autoestima, porque você se coloca tanto naquela condição de que, nossa, eu não sirvo, a pessoa não gosta de mim, que isso vai drenando você. E existe algo aqui que eu preciso deixar claro para você. Lembrar de alguém não significa necessariamente continuar presa. Você pode sim lembrar de uma pessoa e continuar vivendo, sem gastar tanta energia com essas perguntas. Você pode reconhecer que uma história existiu, que essa história de amor existiu sem desejar voltar, sem ser necessariamente nesse comando de eu quero estar junto de novo. Você pode, inclusive, sentir saudades e ainda assim compreender que aquela relação não deve continuar. Pode reconhecer que a história foi importante, sim, porque às vezes, quando a história não deu certo, a gente quer colocar aquela história como sendo algo muito ruim, como querendo colocar a pessoa como sendo uma pessoa ruim, mas na realidade você pode sim reconhecer que aquela história foi importante, foi boa, mas sem permitir que ela fique definindo o seu futuro, que ela interfira na qualidade do seu presente, das experiências que você está vivendo no agora. Porque o problema não é simplesmente a existência dessa lembrança. A questão é poder ter essa lembrança e ainda assim não atribuir tanta autoridade a ela. Ou seja, você pode lembrar sem que aquilo tenha um poder sobre você. Então, por exemplo, uma música parece... Você ouve uma música que lembra essa pessoa e aí seu humor muda o dia inteiro. Veja, o quanto essa história ainda interfere em você. Uma fotografia faz você perder a concentração no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos que você está tentando construir, seja de amizade ou seja amoroso. O nome da pessoa faz seu corpo reagir, seja com ranço, ou seja com alegria ou com esperança. Uma notícia sobre a vida dessa pessoa acaba despertando ansiedade, raiva, tristeza ou esperança. Então a pergunta aqui não é apenas, nossa, eu ainda penso nele, mas a pergunta importante é, o que acontece comigo quando eu penso nele? Você consegue lembrar e permanecer no presente? Ou seja, você lembra da pessoa e ainda assim consegue permanecer a sua concentração? Você consegue reconhecer a sua saudade sem interpretar como um sinal que, eu deveria voltar. Tá vendo, Babiane? Se eu sinto saudade é porque eu tenho que voltar. É porque ele é o único amor da minha vida. Ou, sempre que você sente alguma... Vamos dizer assim, ou sempre que você sente alguma coisa, você começa a se questionar das decisões que você tomou. Então, às vezes você foi lá, custou terminar aquela relação, porque já sentia que não estava bem, porque sentia que a pessoa não te respeitava, porque sentia que não tinha futuro. E aí, qualquer pensamento que vem, você começa a questionar suas decisões. Você consegue ouvir o nome dele sem precisar saber como ele está, ou... tentar telefonar ou colher notícias, ou aquela informação que você tem dele abre novamente uma brecha emocional para você refletir mais uma vez. Eu deveria ou não voltar? Eu fiz ou não a decisão certa? Mesmo sabendo o quanto foi difícil, você já conseguir sair daquela relação? Então, o que acontece? Quando essas situações começam a te absorver e acontecer com frequência, você precisa observar profundamente, porque a liberdade emocional, ela não significa a ausência completa de memória, de significados, mas ela significa que a memória já não possui mais o poder de comandar as suas reações e as suas escolhas. Eu, Babiane, eu também precisei compreender isso na minha história. Houve momentos em que minha razão já possuía muitas respostas e eu sabia que precisava seguir. Sabia que já não tinha funcionado, sabia que havia me machucado aquela relação, sabia que continuar emocionalmente naquele lugar não me fazia bem, mas saber não impedia que uma parte de mim continuasse retornando àquela história. E esse conflito é muito doloroso e me roubava muita energia, me roubava alegria, porque você começa a se perguntar, se eu já entendi tudo isso, por que eu ainda sinto? Se eu já sei que a relação não funciona, se eu já sei que acabou, se eu já sei que eu não quero mais esse tipo de pessoa, por que eu ainda imagino possibilidades? Se eu sei que eu preciso seguir em frente, por que eu continuo esperando alguma coisa?
Se eu sei que, como mulher tão consciente que eu sentia estar, ainda permanecia presa a alguém por causa de promessas emocionais, recaídas que a pessoa tinha e reaparecia, por que eu continuava preso naquilo? Então, muito possivelmente, eu estou falando isso com você porque é possível que você também esteja se fazendo essas mesmas perguntas. Você às vezes consegue trabalhar até com uma certa concentração, dia sim, dia não. Você consegue orientar uma amiga muitas vezes sobre relacionamentos. Você consegue administrar uma casa ou o seu espaço físico, seja ele um quarto ou enfim. Consegue cuidar de tantas pessoas, consegue tomar decisões importantes, mas quando o assunto é a sua história, parece que a clareza que você possui para as outras áreas desaparece. E além da dor, acaba surgindo a vergonha. Quem aqui já sentiu vergonha de estar nessa situação? Porque você pensa que deveria estar melhor, que já passou o tempo demais, que ninguém entenderia por que isso mexe tanto com você. Então você pode, inclusive, você pode ficar ainda pensando nisso, sabe? Nossa, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, você ainda pensa, meu Deus, eu já tentei ocupar minha cabeça, já entendi que eu preciso me valorizar, que eu preciso conhecer outra pessoa, mas lá no fundo, ainda isso me incomoda. Então, as pessoas que talvez também já possam ter te colocado assim aqueles conselhos, o tempo cura tudo. Gente, eu já quero falar que o tempo não cura tudo. O tempo cura se você investir tempo e energia na sua transformação pessoal, para entender a sua história, as coisas que acontecem com você. Fora isso, o tempo só vai passar e as coisas não vão modificar. Isso é uma verdade que você precisa lidar. Então, quando as pessoas às vezes falam até com uma boa intenção, que vai passar, não sei o quê, mas nenhuma dessas frases ajuda a compreender por que aquela história ainda continua ativa aí dentro de você. Você provavelmente já reconheceu nessa altura do campeonato que merece uma relação melhor, que deveria seguir em frente, que não precisa ficar dependendo da atitude dele para tomar uma decisão, porque eu conheço mulheres, inclusive, que às vezes evitam de se relacionar porque ficam com medo, e se a pessoa aparecer? E se ele me quiser de volta? Eu não vou assumir essa relação. Então você vai se bloqueando. Então o problema não o problema é que não saber que não foi o suficiente para transformar aquilo que você sente. Então quando você não consegue explicar essa contradição, você aprende a sofrer de maneira discreta, sabe? Por fora você funciona, você é uma mulher que consegue fazer as coisas, mas uma parte de você continua esperando ali dentro. Então nem sempre você está esperando apenas que ele volte, mas talvez você esteja esperando ali que ele reconheça que você foi importante, sabe? Aquela necessidade de validação, de aprovação, que você fica esperando que ele perceba o que ele perdeu, que admita muitas vezes que errou, que diga que também sofreu, que confirme que foi amor verdadeiro, que ofereça uma explicação capaz de fazer tudo aquilo ter sentido. E às vezes você não quer necessariamente reconstruir uma relação, mas você deseja que o retorno dele repare a maneira como que você se sentiu estando fora dele. Eu posso te garantir que mesmo que ele falasse, reconhecesse, dissesse que, nossa, eu entendo que eu perdi uma pessoa maravilhosa, tudo que a gente viveu foi maravilhoso, essas palavras ainda assim não te tirariam desse ciclo. Ele poderia te trazer um conforto momentâneo a nível de respeito, de aprovação, mas desligar emocionalmente dessa história depende muito mais de uma elaboração interna sua do que o outro tem a oferecer para você. Isso é muito importante, porque quando a gente tira o outro da jogada, quando a gente entende que para essa história se dissolver são elaborações dentro de mim, de forma majoritária, fica mais leve, fica mais possível. Por quê? Porque quando eu preciso esperar do outro, meu Deus, que agonia, porque o outro está vivendo a vida dele. Ele já se mostrou o que era e o que tinha para oferecer nessa relação. E então é você quem, a partir de agora, precisa voltar a olhar para dentro e reconstruir essas emoções, entender novamente como que você pode caminhar em frente. Então,
quando essas situações acontecem, quando você espera que eu ofereça uma explicação capaz de resolver e tudo isso fazer sentido, às vezes você não quer necessariamente reconstruir essa relação, mas deseja um retorno dele, que ele repare a maneira como você se sentiu, e porque talvez você não esteja presa a essa pessoa, mas sim na necessidade de reparação, a esperança de receber esse reconhecimento, ao futuro que você imaginou, não é mesmo? Às vezes a gente fica presa nesse instante, né? Porque você sonha, quanto mais tempo de relacionamento, muitas vezes, mais promessas, mais sonhos juntos, isso tudo se torna muito doloroso. É claro que eu sei, né, que existem relacionamentos que são muito intensos e que, às vezes, em poucos meses as pessoas prometem mundos e fundos e você constrói toda uma esperança em cima daquilo e de repente aquilo acaba, aquela promessa não foi cumprida. Então a versão de você que existia naquela relação, ela se esvai. Porque foi um sonho construído ali. E quando a mulher diz, eu não consegui esquecer, você pode muitas vezes estar tentando resumir a experiência muito mais complexa, porque a falta dessa pessoa, ela diz tanto sobre, eu quero construir uma família junto, a rotina a dois que vocês poderiam ter, a sensação de finalmente ter encontrado alguém, meu Deus, não preciso mais ficar buscando ali, aqui, uma festa aqui, outra ali, um date aqui, outra ali, então você estava já se programando para descansar esse coração e as coisas vão para outro rumo. E aí, aqui, nessa situação de quando você acaba tentando se despedir de tudo que você sonhou só porque aquela pessoa não quis ou foi embora ou você viu que não deu certo, começa um primeiro erro, que é acreditar que para seguir em frente você precisa eliminar todas as lembranças, esperanças e sentimentos. Você transforma a sua memória como se fosse uma inimiga sua. E acredita que superar significa nunca pensar, nunca mais sentir saudade, nunca mais se emocionar, nunca mais sonhar com aquela pessoa, porque tem gente que fala, meu Deus, se um dia eu sonhar com o meu ex, eu me mato, né? Não, por favor, não, isso é comum. Muitas vezes o corpo elaborando, né? À toa que na psicanálise a gente tem a parte de estudo dos sonhos, né? Os sonhos muitas vezes são liberações do inconsciente, então às vezes nós sonhamos muito mais para descomprimir tensões internas do que qualquer outra coisa. Então, se uma situação, um relacionamento, algumas, até mesmo coisas do dia a dia, te pressionou, ou uma alegria que você ainda precisa elaborar mais, você acaba sonhando com algumas situações que é uma forma do inconsciente processar, ajudar a tornar algo mais leve, mais compreensível. Então não se importe se você às vezes ouvir uma música e lembrar. O que a gente fala aqui, o que eu estou tentando mostrar para você é que sentir essas coisas é normal. Hoje nós estamos num momento de humanidade que tudo é cobrado de performance. Então, se você termina um relacionamento, é esperado que você se sinta assim, que você faça isso, aquilo. E existe o tempo da humanidade, você é um ser humano. Então, quando você sonha com uma pessoa, quando você sente, essas coisas elas precisam tornar mais leve e elas não precisam ser gatilhos e balas e munição, vamos assim dizer, para que você ache que tá tudo errado e que você tem que voltar ao começo e que você não caminhou nada. Só significa que o seu corpo ainda tá processando, tá elaborando, tá entendendo o processo. E isso demanda um tempo. E é claro, quanto mais informações você souber sobre você, sobre os seus gatilhos, sobre como romper alguns gatilhos, mais fácil e leve vai ser para você esquecer esse processo, mas entender acima de tudo que acontece com todo mundo, que todas as pessoas, elas vão passar por um processo de desligamento emocional, Então, você tá ali compartilhando energia o tempo todo, é o beijo, é o abraço, é o carinho, é a presença durante o dia através das mensagens e de repente aquilo se esvai. É claro que você vai sentir falta. Então é necessário um tempo, porque uma relação importante, ela deixa marcas. Ela vai deixar essa memória, ela vai deixar referências, ela vai deixar aprendizados e também pode deixar dores.
Você não precisa pagar tudo isso para se libertar. Porque esse conjunto de coisas é o que faz ser quem você é hoje. O que você construiu, o que você quer construir a partir de agora. Tudo isso, todo esse conjunto transforma suas experiências. Então, os erros muitas vezes que você cometeu nessa relação, na próxima, se você elabora e se permite sentir, dificilmente você vai repetir numa outra. Ou vai estar muito atenta para que na hora que você comece a repetir, você fala, opa, não, peraí, deixa eu dar um passo atrás. Então, quando você acredita que só vai estar livre no dia que você não sentir absolutamente nada, isso cria uma meta impossível e cria barreiras para que você viva os outros relacionamentos. Porque toda vez que uma emoção reaparece dentro de você, você interpreta como fracasso, você começa a vigiar os próprios pensamentos. Ai, será que eu pensei nele hoje? Será que isso ainda dói? Será que eu finalmente superei? E aí, quanto mais você vigia esses pensamentos, quanto mais você tenta descobrir isso ou aquilo, quanto mais energia você investe nisso, mais isso pode doer, mais isso continua sendo o centro da sua vida. E mesmo que agora suponhamos que agora você seja a pessoa que esteja passando assim, nossa, Babiane, eu sinto que essa pessoa ainda ocupa o centro da minha vida, eu ainda não consegui elaborar, tudo ainda dói muito. O caminho aqui, eu te digo, não é lutar contra essa lembrança, mas sim compreender por que essa lembrança ainda possui tanta força dentro de você. O que ela te desperta, o que é esperança reativa, o que ela revela, o que essa história toca em parte da sua história, inclusive. Em vez de perguntar apenas, por que eu ainda penso nele? Começa a se perguntar, o que essa lembrança desperta dentro de mim? Entenda? Martirizando, como é a pergunta? Por que eu ainda penso nele? Quando você começa a fazer uma pergunta mais profunda, o que essa lembrança desperta dentro de mim? Por que eu me sinto assim? O que ele está conseguindo? Essa história está mexendo tanto. Por quê? O que em mim estava tão fragilizado que eu estou tão dependente disso agora? E o segundo erro importante de você entender é ocupar todos os espaços da sua vida para não entrar em contato com essa dor. Depois de um processo de separação, seja ele de namoro, casamento, muitas mulheres precisam se ocupar. Aí trabalham demais, viajam, treinam, sai com as amigas, faz cursos, vai conhecer pessoas novas. E isso tudo faz muito bem. Se você é essa mulher que foi para esse caminho, ok. Mas o problema maior do não esquecimento emocional não é muitas vezes reconstruir uma rotina. Ela se faz importante sim, esses movimentos são válidos. Mas o problema aparece quando a rotina é utilizada para impedir qualquer contato com aquilo que você sente, porque é como se fosse uma sujeira que você vai colocando para debaixo do tapete. E aí depois você acaba transferindo uma dor amorosa para um problema de excesso de trabalho, um estresse, um burnout. Aí você começa a não dormir direito, porque essas distrações é diferente de você reconstruir a sua história. Porque você está distraindo a sua cabeça. Então, pode ser como um primeiro recurso para não desabar, é comum, né? Algumas mulheres fazerem isso. Não, então eu vou preencher de muita coisa para eu não pensar agora e não desabar e depois eu processo. Você pode fazer isso, é a sua vida. Mas você precisa deixar claro que ocupar esse tempo com essas distrações da vida e não tirar um tempo para olhar para aquela dor ali vai só atrapalhar e fazer com que o tempo passe sem que você, de fato, viva o que precisa ser vivido. Porque a dor, ela precisa ser vivida. Você precisa de ter um tempo de elaborar. Porque aí você não pode ter uma pausa. E suponhamos, vai chegando ali a tarde de domingo, que bate a angústia em uma galera. A tarde de domingo, que é um momento que você muitas vezes precisa para reconectar suas energias, descansar, ter um tempo para você, onde você vai ter uma pausa de pensamento para poder refletir, aí você não consegue, porque se os compromissos diminuem, se a casa fica silenciosa,
a história retorna dentro de você. E aí, nesse momento, você pensa, nossa, eu regredi. Mas não é porque você regrediu, é porque você não tirou um tempo para pensar. Olha só que interessante, né? Fui rejeitada ontem. Olha que interessante. Essa questão aqui da rejeição, teve uma vez que eu até fiz um vídeo sobre ela, que muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, mas na realidade o outro, ele muda a estrutura do desejo. Mas eu nem vou tocar nisso outro aqui, não é nem muito sobre você, tá? Então, você aí que tá falando que foi rejeitada, não foque muito nisso, porque muitas vezes a pessoa não está rejeitando a você, não é você, e sim a estrutura do desejo da pessoa que mudou. E aí ela vai para um outro olhar. Eu acho que não levar isso para o lado tão pessoal acaba sendo mais leve e mais justo também com você. E aí, você pode arrumar outras distrações, além de trabalho, cursos, amigos, viagens, você às vezes imediatamente emenda em outra relação, acreditando que uma pessoa nova apagará essa relação antiga. No começo existe uma novidade, existe uma tensão, existem as novas conversas, mas quando a nova relação começa a se aprofundar, as comparações acontecem. E aí quando você começa a comparar, aí compara as intensidades, as conversas, o jeito que era, e essa comparação aqui é super injusta, porque você está comparando uma pessoa real, com limites e imperfeições, e selecionando só os melhores momentos da outra pessoa. Porque com o tempo, a gente tem isso, né? De lembrar só das coisas boas. E que bom, né? Que o cérebro faz isso. Porque, de fato, o que a gente leva das relações é aquilo que ela nos fez aprender. As partes boas são o que suaviza. Mas, quando a gente ainda está elaborando um outro ciclo e surge essa comparação, muitas vezes é porque nós ficamos na idealização, porque todas as pessoas elas têm a parte difícil e a parte fácil para nós. E quando a gente foca só em uma delas, aí que mora o problema, porque as pessoas não têm só a parte boa. E aí agora nós vamos aqui para um terceiro erro, que é esperar que ele produza o encerramento que você precisa. Às vezes você fala assim, nossa, Babiane, eu queria tanto que essa pessoa tivesse tido mais respeito, que sentasse para conversar, que tivesse falado isso ou aquilo. E aí essas mudanças internas na forma, elas não mudam o que de fato acontecem. E elas podem até suavizar no sentido assim de amaciar o nosso ego, para a gente se sentir um pouquinho melhor se a pessoa vem com palavras mais bonitas, porque é mais respeitoso. Mas isso também não faz com que o ciclo encerre. Se você não aprende a elaborar e ver o que é a raiz que está ali dentro de você, porque você fica acreditando que uma explicação definitiva vai ser o suficiente, que um pedido de desculpa vai ser o suficiente, que uma confirmação de que eu fui amada vai ser o suficiente. E não. Ele pode demonstrar esse arrependimento, ele pode dizer que você foi importante, mas aí você fica assim, quando eu entender tudo isso eu vou conseguir seguir em frente, quando ele admitir o que fez eu vou seguir em paz, quando ele reconhecer o meu valor vai deixar de doer. Mas eu te falo uma coisa, não vai. Porque quando a sua paz depender da atitude dele, o encerramento continuará nas mãos dele. E aí, o que é a busca aqui? É a gente trazer essa autonomia, essa autoridade de eu quem posso elaborar as coisas dentro de mim, sentir o que eu preciso para que essa relação seja desvinculada, sabendo que poderão existir memórias, poderão existir qualquer outra coisa externa, mas você estará no seu centro, entendendo o porquê que ainda dói e o porquê que ainda você não consegue seguir em frente. Então, mesmo que não exista o contato, mesmo que ele não saiba, mesmo que essa relação já tenha acabado há muito tempo, isso continua ali dentro do coração. Então, esse retorno, né? Esse retorno, ele poderia significar para você, e aí a gente volta aqui nas questões, né? Do medo da rejeição, da aprovação, da solidão, porque às vezes a gente se sujeita a algumas relações
por medo de, meu Deus, eu vou sentir o vazio da solidão de novo, eu não sei se eu consigo viver sozinha, eu não sei se eu consigo lidar com essa rejeição, né, como a nossa querida aqui falou. E aí, quando a gente espera do outro, a gente fica esperando que ele diga que você é importante, mas você pode se dar essa importância. Quando você, ele precisa perceber o meu valor, mas é você quem precisa se dar o valor. É você quem precisa reconhecer que foi ele que perdeu uma parte de você. Ou talvez nenhum dos dois perdeu nada, cada um seguiu o seu caminho. Coisas boas foram vividas e agora cada um vai viver o seu caminho com outras pessoas. Então, tudo aquilo que você viveu só precisa fazer sentido para você. E você não precisa que ele te diga que aquilo fez sentido, porque você viveu aquela história também. Então, a sua parte, a sua percepção, o jeito com que você conduz é diferente da outra pessoa. As coisas que você sente, percebe, vai ser diferente. Então, você não precisa ficar desejando, esperando que o outro faça por você. Porque uma parte de você hoje quer liberdade, mas a outra parte também quer ser escolhida. Uma parte de você acredita, né, reconhece que a relação fazia mal, mas a outra parte também acredita que o arrependimento dele poderia reparar essa dor, e não é uma verdade. Uma parte de você sente que precisa seguir em frente, mas a outra parte continua esperando uma outra versão daquela história. E aí essa ambivalência, essa ambiguidade, essa contradição, ela pode soar que você é uma pessoa fraca, mas eu te digo, isso não é fraqueza, é muito mais uma necessidade de olhar o seu emocional, de olhar o que ainda te liga àquela relação, de olhar o porquê que a sua dor ainda se conecta com esse encerramento. Isso é o mais importante, porque existe uma verdade que precisa ser encarada, sabe, de frente, que nem sempre a resposta do outro, ela consegue essa reparação que você espera. Ele pode pedir desculpa, dizer que continua te amando, te sentindo, explicar as razões, por que disso, por que daquilo, mas nada disso vai amenizar o que está aí dentro de você. Não vai ser isso que vai se tornar definitivo nas suas escolhas. Então, você pode dizer exatamente, ele pode dizer para você exatamente a frase que você esperou há anos e ainda assim continuar com esse vazio dentro de você. Então, eu digo assim que as respostas externas, elas não alcançam aquilo que deve ser elaborado internamente. Porque a profundidade de cada ser humano é diferente e uma fala do outro não vai, porque é você quem precisa olhar para si, compreender a sua história e ver por que muitas vezes lidar com a rejeição é muito difícil para você, por que lidar com os términos é muito difícil, por que o apego, isso tudo, existe uma explicação dentro da sua história. Então, quando você procura essa explicação, você fala assim, mas eu queria uma explicação, mas na realidade, no fundo, você está procurando a validação, o reconhecimento, a confirmação de que você é importante. Então, se você está reconhecendo aqui nessa conversa, se você está se reconhecendo, se você está passando por essa situação, ou você percebe que tem alguma amiga que está passando por essa situação, eu quero reforçar com você o convite. No dia 20 de agosto, nós teremos um evento ao vivo, online, gratuito, Coração Livre, que será um encontro para as mulheres que estão neste momento cansadas de viver esperando uma atitude do outro que produza paz que ainda não chegou. E nós vamos aprofundar nesse encontro o que mantém um vínculo emocional ativo e como começar a retirar essa história do centro da sua vida. Porque isso é o mais importante, lembranças, isso sempre vai existir, recordações, mas fazer com que essa história pare de ocupar o centro da sua vida é o que a gente chama de elaboração daquilo que passou. Então nós vamos aprofundar isso no evento que vai acontecer. No final dessa live aqui eu vou deixar para vocês o link, então se inscrevam, meninas, mande também para as amigas de vocês que vocês acreditam que estão passando por esse mesmo momento.
Talvez alguma amiga que já terminou há anos e que fica assim, ah, não, eu não me relaciono mais porque eu não quero, porque eu estou super bem sozinha, e que no fundo você sente que na realidade ela ainda está travada nessa história anterior, seja por trauma, seja por medo de se abrir de novo. Então, agora que eu já te convidei aqui de novo, eu quero te mostrar um caminho para você começar e reconstruindo aí. Não existe uma fórmula para apagar alguém do seu coração, muito menos um botão mágico para interromper esses sentimentos. O processo ele é mais profundo. Existem 4 movimentos fundamentais. O primeiro movimento é compreender. Quando você compreende o que realmente te mantém ligada, isso aqui já te ajuda bastante. Muitas mulheres acreditam que continuam presas porque amam. Você mesmo aí que fala, ele me rejeitou, é porque ele gosta muito e tal. Mas na realidade, o vínculo pode continuar ativo por diversas razões. Voltando aqui, a necessidade de ser reconhecida, a culpa pelo fim, às vezes você fica se revisitando falando assim, mas é porque eu agi assim, assado, então é por isso que a pessoa não quis ficar comigo. A vontade de provar que você era o suficiente, a necessidade de saber por que outra mulher recebeu aquilo que você estava esperando, a dificuldade de aceitar que algumas vezes as perguntas, elas não vão te trazer paz, mesmo que elas sejam respondidas. Você precisa parar de olhar apenas para a pessoa e começar a observar a função que essa pessoa ocupa dentro de você. Então, o que essa relação representava para você? Vamos aqui falar agora das funções. O que ela representava? O que você acreditava que receberia se permanecesse nessa relação? O que você sente que perdeu de fato? E o que você ainda espera hoje? Porque sem essa compreensão, você pode cortar todo o contato e continuar emocionalmente ligado. Um segundo movimento aqui é romper. Por que romper? Romper não significa negar o sentimento, não significa que você vai transformar um outro em vilão, a pior pessoa do mundo, mas significa sim reconhecer comportamentos que fazem você continuar na história. Então, num primeiro momento, é importante você verificar quantas vezes você está olhando o perfil da pessoa nas redes sociais, se você está aí tentando investir tempo e energia interpretando as curtidas, revisitando as conversas, construindo esses diálogos internos, publicar esperando uma reação da pessoa. Porque todos esses movimentos que nós falamos aqui na live, e agora eu estou reforçando alguns aqui de novo, é um tempo e uma energia que você gasta investindo numa relação que já fosse. Então, deixar é como se fosse assim, romper, é criar um espaço, vamos assim dizer, né, para evitar alguns gatilhos. Então, é deixar de agir nesse automático toda vez que a saudade, a ansiedade, a esperança aparecer, porque você pode sentir vontade de procurar, por exemplo, e não procurar. Só que isso requer que você também elimine um pouco essas alimentações que você faz durante o dia nessa relação. Então, você pode também, por exemplo, sentir saudade e não transformar essa saudade numa decisão. Porque é natural sentir saudade. Porque o que muitas vezes acontece? Você sente saudade e fala, nossa, eu preciso ver porque eu amo demais, sou essa pessoa. E não. A saudade faz parte. Lembra que eu falei aqui na live com vocês que tem a rotina do corpo? Que muitas vezes o seu corpo está habituado. Isso acontece, inclusive, quando você sai de um trabalho. Suponhamos que você entrava numa empresa todos os dias das 8 às 6. E aí, de repente, você vai trabalhar meio período. O seu corpo vai se habituar. Na hora que você sai ali, sei lá, você trabalhou das 7 a 1 da tarde. Seu corpo saiu uma hora e você fala, nossa, mas parece que tem alguma coisa estranha, porque você estava acostumado a sair mais tarde. Até que seu corpo se adapte a essa rotina e esqueça mais ou menos esses movimentos que você fazia, requer um tempo. E a gente acha que no relacionamento não vai ser diferente, que vai ser mágico, E às vezes a gente se força a ser muito rápido e isso se torna ainda mais doloroso. Então, muitas vezes quando você ignora essa pessoa, vamos assim dizer, você não responde, você tenta se manter mais na sua, isso não é frieza, mas é consciência. É consciência do quê? De que terminou, de que as coisas passam, de que você vai se construir aos poucos, de que você vai investir tempo e energia cuidando de você,
se amando cada vez mais, olhando para você com mais carinho, se dando mais importância, porque assim você não vai precisar tanto que o outro faça esse movimento. Faz sentido para você o que eu tô te falando? Então, quando essa relação que você tá passando, ela começa a ocupar muito espaço, partes importantes dessa mulher, da sua parte, ficam enfraquecidas. Então, os seus projetos, a sua identidade, os seus desejos, os seus limites, a sua confiança, as suas próprias percepções, porque você começa a falar, nossa, Babiane, mas não é possível, eu já não sei mais o que é certo e o que é errado, eu não sei escolher mais, eu quero casamento arranjado, porque já, né, assim, eu vejo esses comentários aí na internet, porque eu já não sei mais escolher um amor. Então, você começa a duvidar do que você sente, do que você pensa, e isso causa muito dano. Esse é o problema de você continuar muito tempo presa. Então, esse movimento do reconstruir é realmente voltar a reconhecer quem você é, dar mais voz às suas experiências internas, às suas percepções, voltar a sustentar os seus limites. Então, você escuta suas próprias necessidades, você entende que muitas vezes aquela reaproximação dói, ela gera uma esperança momentânea, mas logo é você quem vai lidar sozinho com aquela solidão de novo. Então você sustenta os limites para não permitir que aquela pessoa te invada novamente, porque aí você vai se devolvendo ali a esse lugar que é seu, que é para você. Você volta a olhar para si. E aqui um quarto movimento que é o recomeçar. E o recomeçar aqui, a gente já falou de uns erros, não significa que você vai de cara mergulhar num relacionamento ou de cara, eu vou começar a escolher minha própria vida, os meus planos, as minhas possibilidades. É ótimo que você faça isso, mas o recomeçar aqui é fazer perguntas mais profundas. Algumas delas, eu até já fui falando aqui durante a live, é se permitir olhar para os movimentos que você está fazendo com mais profundidade. É olhar a sua história com mais clareza, é reconhecer o que você viveu, o que você está passando nesse momento e onde você quer chegar. Então, esses 4 passos que estão dentro do método SAMI, que é o que eu ensino dentro do Coração Livre, que é compreender, romper, reconstruir, recomeçar, são estratégias fundamentais para que você consiga se organizar dentro desse contexto de término, de desligamento das relações. E aí esse método, eu repito, ele não nasceu para apagar a sua memória, para resetar, não é um programa de apagar a memória, mas sim para ajudar você a entender essa história, mas a partir da sua própria história. E quando você faz esse movimento, essa história que você está vivendo agora, que comanda suas vidas e os pensamentos, ela sai desse lugar. E aí a sua vida, você mesma, passa a ser o centro de novo. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que fez parte da sua história, ou seja, essa pessoa passou e fez parte, de alguém continuar controlando as suas escolhas. Nossa, então, ora eu decido que não quero estar junto, ora eu já decido diferente, ora eu dou um passo à frente, ora eu dou... Entende? Existe uma diferença. Então, você não precisa negar o que você viveu, você não precisa fingir que não amou, você não precisa ser fria, nem dura demais. Você precisa, sim, aprender a sentir sem abandonar a você mesmo. E, acima de tudo, abandonar as suas convicções. E lembrar da pessoa sem ser governada por isso. Nossa, então agora eu tenho que parar tudo. Porque é isso, às vezes a pessoa lembra e fala, não, então eu vou parar tudo. Tô aqui trabalhando, eu vou parar pra mandar uma mensagem. Ou então, nossa, eu já tinha combinado com as minhas amigas, mas eu lembrei dessa pessoa, ele me mandou uma mensagem, eu vou desmarcar tudo pra viver em função daquela pessoa. Você não precisa fazer isso. Você pode se organizar dentro desse contexto, sendo cada vez mais concisa mesmo com aquilo que você quer. Então, depois dessa live aqui, eu quero que você pegue uma folha de papel e divida ela em 4 partes, certo? Esse aqui vai ser o exercício prático de hoje. Então, terminou essa live aqui, você vem aqui para os minutos finais e vem aqui e pega essa parte aqui. Na primeira parte dessa folha, você vai escrever de forma objetiva, tá? O que terminou na realidade? Aí você vai colocar, terminou o relacionamento, o contato, a promessa. Você vai escrevendo essa primeira parte. Do que terminou de fato? É o contato, é a promessa, é a pessoa que escolheu outro caminho, é a relação que se tornou naquilo que... Tipo assim, a relação nunca se tornou aquilo que você imaginou. Então, o que terminou na realidade? Ah, Babiane, relacionamento. Não, o que terminou?
Foram as promessas, foram os sonhos, foram... Enfim, dentro disso aqui escreva o que terminou. E na segunda parte você vai escrever o que continua acontecendo dentro de mim. Eu ainda espero uma mensagem, eu ainda imagino uma conversa, eu ainda comparo com outras pessoas, eu ainda organizo a minha vida em função dele, de encontrar com ele. Observa. Isso aqui é tudo para você observar. E na terceira parte, você vai escrever o que eu ainda espero receber dessa pessoa. É uma explicação? É um pedido de desculpas? É um reconhecimento? É um arrependimento? O que você espera dessa pessoa? É confirmar que ainda te ama? Escreva tudo aí o que você está esperando. Porque às vezes a gente sofre querendo algo e nem sabe o que quer. E aí na quarta parte dessa folha você vai escrever: o que eu estou deixando de viver enquanto eu continuo esperando? Você está adiando algum projeto pessoal seu? Você está mantendo a sua vida emocional suspensa? Não, eu não vou me relacionar com ninguém enquanto eu não resolver essa história. Eu ainda estou gastando energia tentando interpretar a vida da pessoa, ou o que a pessoa vai pensar da minha, dos meus movimentos. Esse exercício aqui, ele não existe, eu não estou propondo ele para você se culpar, mas ele existe para tornar visível o que continua acontecendo aí dentro de você. Porque muitas vezes você não consegue transformar algo que está dentro de você sem você reconhecer as etapas que está vivendo agora. Então, às vezes, você só fica na etapa do sofrimento. Ah, ele não me ama, ele não me quer. Mas e aí, o que você espera? O que você realmente está perdendo com isso? Essas perguntas, elas vão te ajudando a trazer uma primeira clareza, que depois você vai conseguindo aprofundar mais. E eu quero que você saia hoje dessa live aqui com uma ideia muito clara. Que você não está presa só porque você ainda lembra da pessoa. Você está presa a essa história e ela continua comandando os seus pensamentos porque ainda existe dentro de você expectativas, escolhas, emoções, histórias que ainda não foram elaboradas. E aí, se você não precisa deixar de sentir para se libertar, você pode começar reconhecendo aquilo que ainda está aí dentro de você, para poder em seguida compreender o que você ainda espera e começar devolvendo a si mesmo aquilo que você espera de uma relação, porque é você quem pode se dar a maior parte disso. Então, se essa live fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu quero voltar para mim, que deve ser uma bênção, né? É lindo quando a gente consegue voltar pra gente. Eu te falo isso porque eu já vivi. Mas não só escrevendo eu quero voltar para mim como sendo uma frase bonita, mas sim uma frase profunda, como uma decisão mesmo. Então, compartilhe essa live aqui para alguma mulher que você sinta que está nesse momento, que precisa seguir em frente, mas que está ali sofrendo em silêncio. E não se esqueça, se inscreva para o evento Coração Livre, dia 20 de agosto, 19h50. O link eu vou deixar aqui nessa live. As inscrições são gratuitas e eu espero por você. Até mais.